Segundo projeto de lei. Projeto de lei número 21 de 2025, de iniciativa dos vereadores Érica da Liga do Bem e Valmir Reis, que institui a campanha Maio Furta Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Discussão e votação únicas, quórum, maioria simples. Está em discussão o projeto. Peço a palavra, presidente. É rapidinho. Tem a palavra pela Só ordem. vou confirmar o que eu falei na tribuna, favorável ao projeto. Obrigado. Vereadora Érica, encontre-se inscrito, tem 15 minutos para a discussão do projeto. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pessoalmente e através da TV e do Facebook. Hoje, então, trazendo esse projeto de lei número 21, que institui a campanha Maio Furta Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Eu vou ler aqui a justificativa para que as pessoas entendam porque o projeto é importante. O objetivo do projeto de lei é sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da saúde mental das mães, tendo em vista que o mês escolhido para a campanha Maio coincide com o Dia das Mães, e a cor escolhida é variável, dependendo da luz que incide, não havendo uma cor fixa para a causa. É fundamental destacar a relevância da atenção à saúde mental das mães, apesar do estigma social associado a questões de saúde mental. O número de casos de depressão, ansiedade e suicídio entre as mães tem aumentado alarmantemente. Estima-se que 1 em cada 4 mulheres sofra de depressão pós-parto, sendo que mais da metade desses casos já se manifestam durante a gravidez. Porém, muitos não são diagnosticados e, consequentemente, não tratados adequadamente e a tempo. O cenário pós-pandêmico sobrecarrega as mães, com o retorno às escolas e vida socioeducativa, famílias fragmentadas, tripla jornada de trabalho, redução e disparidade salarial, desemprego, informalidade, aumento dos índices de violência doméstica e feminicídio, entre outros fatores que afetam a saúde mental materna. Além disso, há inúmeras mulheres com transtornos mentais em idade reprodutiva, afetada pelo forte estigma social em relação ao transtorno mental e à maternidade. Portanto, o mês Maio Furta Cor busca parceiros para promover atividades gratuitas, como palestras, rodas de conversa, entrevistas, lives, marchas, caminhadas, rodas de dança mãe-bebê e outras ações durante todo o mês de maio, com o objetivo de alcançar pessoas em diferentes locais e para dar o devido suporte para as mães. O mês de maio, que celebra o Dia das Mães no Brasil, é uma oportunidade propícia para discutir questões relacionadas à maternidade e os aspectos envolvidos no aumento dos índices de depressão, ansiedade, esgotamento e suicídio. Em Botucatu, existe um grande grupo atuando em favor do importante tema, liderado pelas senhoras Mariana Moura e Fernanda Bardella, denominado de Acolhendo Mães, Fortalecendo Vidas, que trouxeram ao Poder Legislativo este tema. Assim, diante do exposto e da relevância do assunto para a saúde pública das mulheres, solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação unânime deste projeto de lei. Então, a justifica lá já fala praticamente tudo, né? Não há muito o que discutir sobre isso, mas em relação ao projeto, o que é essa busca, né? O projeto é super importante, é uma discussão grande, né? Então, ele será incluso ali no calendário oficial de eventos. A ideia é conscientizar a população sobre a importância da saúde mental materna, incentivar os órgãos da administração pública, empresas, entidades de classe, sociedade civil organizada para se engajarem nas campanhas sobre o tema desta lei. Né? A Câmara Municipal poderá organizar debates, palestras, cursos, oficinas, seminários, distribuição de material informativo, dentre outras ações sobre o tema. As atividades poderão ser em parcerias com órgãos do município, setores da iniciativa privada, sociedade civil e organizada. As ações
concernentes de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna poderão ser divulgadas pela TV Câmara Botucatu. E a partir do momento em que, claro, a gente votar a aprovação dessa lei, né, então ela passa a entrar em vigor e a gente ganha muita força com isso. Então, assim, depois da leitura, é importante entender que hoje as mulheres, né, a gente sabe que elas estão totalmente sobrecarregadas, com muitas funções. Então, essa tripla jornada, né, que é mãe, é esposa, ela trabalha fora, ela é responsável por muitas coisas. E não tem como dizer que isso não sobrecarrega mentalmente. Né? E a gente hoje está vivendo muitos casos, e a gente tem visto isso todos os dias, né? De mães que, infelizmente, têm passado muitos problemas para criar os seus filhos. Né? A maior parte hoje criando seus filhos sozinhas, né? Porque as famílias têm se desfeito com muita facilidade e a responsabilidade praticamente 100% sempre fica com a mãe. E é uma situação em que eu sempre falo, a gente tem que ser mãe como a gente puder, né? Nós não temos obrigações. A gente já ama, a gente já cuida, a gente já mantém os filhos. Agora, a gente tem algumas obrigações impostas pela sociedade que acabam desestruturando a mulher, né? Obrigações que não são reais, que não são impostas aos homens. Né, de estar presente, tem que educar, tem que ensinar, tem que sentar ali para fazer a lição junto, tem que ver se comeu, tem que, sabe, arrumar para ir para a escola, passar a roupa. Nenhuma dessas obrigações é imposta ao pai, mas é imposta à mãe. E a mãe, com esse monte de coisas que ela tem que fazer todos os dias, acaba se sobrecarregando. E saúde mental, né, quem se importa com isso? A gente se importa. Né? A gente se importa, a Mariana se importa. Então, assim, são tantas pessoas que se importam, e é isso que a gente está tentando trazer aqui para o projeto de lei. Dizer para as pessoas, a gente se importa, esse grupo existe, as pessoas que se sentem, né, sozinhas e desamparadas, elas podem buscar esse grupo. A ideia do projeto de lei é levar a informação, mães, vocês não estão sozinhas. Né? Você não passa por isso sozinha, você não é a única que está passando por isso. E é nessa hora que toda essa informação vai ser importante, porque às vezes a gente acha que só está acontecendo com a gente. Que, às vezes a gente acha que eu sou uma péssima mãe, né, por que eu fiz isso? São muitas coisas que passam pela cabeça das mulheres e elas se sentem só. E aí o projeto de lei, toda essa visibilidade vem para dizer que você não está só. Não se deixe, né, abalar tanto por isso, procure ajuda. Né, vamos falar mais sobre isso. Não é um pecado, às vezes a gente se sente tão culpada por não ter tempo, tão culpada por não conseguir fazer tudo o que a gente deseja fazer, mas não é nossa culpa. Né? A gente precisava compartilhar um pouco disso com outras pessoas, com o parceiro, né, às vezes com a mãe, com o pai. E às vezes a gente está só. A gente vê muitas mulheres hoje em dia que, além de não ter um companheiro também... Quem que pediu uma parte? Valmir. Oi, Valmir. Tem uma parte. Concordo plenamente, tem tudo o meu apoio. O que você está falando é a pura verdade. E com esse projeto vai melhorar muito. Parabéns pela fala. Obrigada, Valmir, que está assinando aqui comigo esse projeto, que realmente ele é de uma importância extrema. As meninas que falam desse assunto, eu sempre falo assim que não existe exemplo de mãe. Né? Toda mãe ela é um exemplo, porque cada uma criou seu filho à sua maneira, algumas da melhor forma, outras não, mas assim criaram seus filhos. As que não conseguiram, por algum motivo, elas estão dentro desse número de pessoas que precisava de ajuda. Né? E ninguém ajudou. Ou, de repente, não soube onde encontrar ajuda. A gente vive isso não só no problema da saúde mental, mas no problema das agressões que as mulheres sofrem, no problema da dificuldade que elas têm em procurar ajuda, porque muito se fala sobre oferecer ajuda, mas pouco se fala onde encontrar ajuda. Então, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Ele parece ser corriqueiro e uma besteira, mas quando uma mulher ela sofre uma agressão, ela está passando por um problema de saúde mental, ela não sabe onde ela procura ajuda. E aí, nessa hora, ela se sente sozinha e ela acaba fazendo uma besteira. Então, assim, mulheres, não façam isso.
procurem realmente ajuda, né? A ajuda pode estar mais perto do que a gente imagina. E, às vezes, a gente acha que é o fim, que não tem mais para onde correr, que o melhor é, né, acabar, como aí muitos casos que a gente tem visto de suicídio, dessas pobres mulheres que não souberam para onde correr. E, então, assim, vamos falar muito sobre isso. Eu espero que realmente hoje o projeto seja aprovado, que ele passe e que todos entendam a importância, o tamanho da importância desse projeto, que vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres a partir de hoje. E eu tenho certeza que as meninas vão se engajar muito a partir desse maio a falar sobre isso, e a gente espera que o Legislativo, o Executivo, realmente abracem essa causa e criem muito material para divulgar, e que a Câmara possa criar também materiais, a gente possa falar muito sobre isso todo mês de maio de todos os anos. A gente tem grandes dificuldades de muitos projetos de lei que não vão para frente, né, que a gente faz, mas que ninguém faz acontecer. Porque nós somos legislativo, a gente cria a lei, mas a gente precisa do executivo para executar. E muitas das vezes, eu hoje, vereadora, posso não estar vereadora daqui a alguns anos, mas o projeto de lei ele foi aprovado e ele tem que continuar o trabalho dele, né? Então, isso não serve só para esse projeto, mas para todos os projetos que a gente vem aqui discutir. Eles não são discutidos à toa. A gente não traz projeto, né, para nada. A gente traz projeto para valer, para funcionar. Mas, é claro, que depende do engajamento. E eu sei que, com as meninas ali, pegando no pé, falando, vamos fazer, isso vai dar certo e vai para frente. E muito mais mulheres vão se unir a vocês, a nós, e a gente vai fazer diferença e vai diminuir esses números muito tristes, né, de pessoas que estão vivendo isso. E agradeço demais por vocês terem me deixado participar, né, desse projeto com vocês. Maravilhoso. E seria isso. Eu peço para que todos os meus colegas aprovem e venham junto comigo. Uma parte. Não, parte. Só para fazer uma correção, parabenizar a Vossa Excelência, também queria parabenizar o vereador Valmir, faz parte do projeto. E a Mariana, viu, Mariana? Falei para você, hein? Acho que todo mundo vai votar favorável. Não, uma parte. Uma parte, vereador Lelo. Não, apenas para... Como é bacana a gente discutir um tema tão importante na Câmara, obrigado por vocês terem trazido esse tema para cá. Vereadora Érica, vereador Valmir, apresentando esse tema. Vossa Excelência falando com o conhecimento de uma mãe, de uma avó, né, que sabe, né, o que é ser mãe e passar por tudo isso, trabalhar fora e aguentar a criação de um lar, né, a criação de uma criança, que não é fácil hoje, no mundo que a gente está hoje. Né? Eu vejo pelas minhas filhas a pressão que é do mercado de trabalho, a pressão que é para você ser uma ótima mãe, e a culpa que elas carregam. Né? E a gente tem que conversar sempre em casa sobre esse assunto. Mas a gente, graças a Deus, é uma família estruturada. Quantas famílias não são estruturadas? Eu fico imaginando sobre isso. Então, parabéns por toda a sua fala. Claro que a votação é favorável. Obrigado. Eu realmente falo com muita propriedade, porque eu sou uma mãe que não se considera a melhor mãe do mundo, né? Eu falo que a gente tem que fazer escolhas na vida. E quando a gente é mãe solo, então a gente tem que pensar, eu fico com o meu filho, eu trabalho para sustentar o meu filho, né? A minha filha. Eu dou atenção ou eu busco o alimento para levar para minha casa. Então, assim, são escolhas que deixam a gente triste, porque tem que fazer a escolha, né? Eu vou ser a melhor mãe ou vou ser a melhor provedora? Eu vou ser a melhor mãe ou vou ser alguém para minha filha se orgulhar um dia? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil, gente. Então, assim, eu não me considero uma mãe de qualidade, mas eu tentei trazer para minha filha tudo de melhor. Então, sinto na pele a dor que muitas mães sentem de não ter os seus filhos tão próximos, porque a gente sabe que sai de manhã, às vezes volta à noite, o filho já está dormindo, quando vai sair de manhã, ele está dormindo de novo, né? E muitas das mães não conseguem nem ver os seus filhos, muitas vezes. No final de semana, ele limpa a casa, e lava roupa, e faz isso, faz aquilo, não consegue dar atenção. Mamãe, me dá atenção, não consegue, né? E a gente sabe o tamanho da dor que é essa palavra. Não poder parar um minutinho para dar aquela atenção. A gente para, mas a cabeça está a milhão, pensando o que eu vou, né, ter que deixar para fazer, vou ficar mais tarde acordado. Então, assim, gente,
muito importante. As pessoas precisam entender o quanto isso é difícil e o quanto esse projeto é importante. E eu agradeço a todos por terem ouvido até agora. Obrigada e boa noite. Próximo vereador inscrito, o vereador Ielo, tem 15 minutos. Essa lei que nós estamos aprovando hoje aqui, da campanha Maio Furtacor, e de uma maneira original, como Furtacor, onde a luz ela reflete, e aí você pode ter várias cores. É para criar nas pessoas a imaginação daquilo que pode estar ocorrendo com uma mãe que teve um trauma ou não no parto. Só que as mães pode acontecer antes até do parto. Ela pode não só cometer o suicídio, como ela pode também matar a criança. E já aconteceu isso na nossa cidade. E a mãe foi absolvida porque tinha que ser absolvida. Quando nós estamos falando na questão emocional e também psicológica, ela tem uma variação. Às vezes é pouco, às vezes é um pouco mais, às vezes é muito. Às vezes chega, inclusive, com a vereadora Érica, autor do projeto, colocou. Então, eu quero parabenizar a vereadora Érica, parabenizar o vereador Valmir, parabenizar os profissionais que trabalham e se preocupam com esse tema, de estarmos hoje aqui para implantar a campanha Maio Furtacor. E agora eu quero falar como avô, porque a Érica colocou muito bem a questão da mãe. Mas por que a campanha? A campanha é para que todos nós, familiares, população, todos aqueles que convivem, possam entender o que está acontecendo com a mãe. E aí, na figura do pai, importantíssimo que ele identifique o que está acontecendo com a sua esposa e com a mãe do seu filho. Que o avô, que a avó, que a irmã, a tia, todos da família compreendam o que está acontecendo com aquela mãe e que ela começa a perder a sua racionalidade e não consegue expressar isso perante os seus familiares. A minha filha acabou de ter o parto, a Joyce, fisioterapeuta, seu marido, Renato, e ela está passando por alguns pontos críticos. E ao seu marido identificar a minha filha chorando, por que ela está chorando? Aí nós, rapidamente, conversamos na família, falando, não, isso acontece. Temos que fazê-la compreender para que esse trauma seja o menor possível para ela. É por isso a importância da campanha. Por que ter a campanha? Para que todos nós tomamos essa consciência, que a hora acontecer com o seu familiar, com alguém próximo da sua família, você lembre daquela palestra, lembre da Câmara Municipal que fala sobre a campanha, que lembre quando ela escutou na escola, porque lá houve uma palestra, e aí compreender a mãe, e que aquele sofrimento psicológico seja amenizado, ou que então procure o profissional para que ela possa, então, se autocompreender daquele ato que está acontecendo com ela, que é maravilhoso, que é a hora do parto. Mas há que se lembrar o sofrimento do parto natural, que hoje as mulheres, às vezes, optam por só opção para fazer uma cesárea. Mas tem aquelas mulheres que ainda, e como a minha filha, não, eu vou ter o parto natural e entender todo esse processo da dor do parto. E aí, claro, bem assistido pelas enfermeiras do Hospital das Clínicas de Botucatu, junto com outras mães também que estavam ali. Então, eu queria usar a tribuna, Érica, para parabenizar a sua fala, parabenizar o Valmir pela sensibilidade desta lei, e eu vim aqui dizer como avô. Todos nós temos que ter essa compreensão que a mulher, a mãe, ela perde a consciência racional quando ela é afetado pelo parto ou pelo nascimento, que vai mudar totalmente a vida dela. Só que vai mudar para melhor. E aí, essa fase de compreensão não é só da mãe, é do avô, da avó, da irmã, da tia, do vizinho, de todos nós.
Então, parabéns, a campanha é fundamental para que a gente possa auxiliar e acompanhar junto com as profissionais que trabalham e sabem os riscos que uma mãe pode correr, como a gente sabe que aconteceu, ou de morrer um feto, ou um suicídio de uma mãe. Então, parabéns, Érica, parabéns, Valmir. Vou votar, claro, a favor, porque nós precisamos sensibilizar a população e parabéns pela criatividade da cor Futacor. Parabéns. Da discussão do projeto, vamos colocar em votação. Está aberto o painel para votação. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores.